Olá, tudo bem? Aqui é o professor Luiz e no vídeo de hoje eu quero trazer uma série de dicas sobre Team Building. Então é um vídeo aí destinado para agilistas, Scrum Masters, Agile Coaches e todo mundo aí que tem que fazer construção de times vencedores para entregar projetos, produtos e etc. Na verdade, o conteúdo desse vídeo é uma palestra que eu dei em 2019 no TDC Porto Alegre e eu espero aí, colocando esse vídeo no canal, permitir que mais pessoas consigam aproveitar dessas dicas dos que estavam comigo lá em 2019, né, assistindo a trilha de agilidade no TDC. Uma coisa que você vai notar nesse vídeo é que os slides estão com a marca da Salt System. A Salt System é uma consultoria de software aqui de Porto Alegre. Na época que eu dei essa palestra, né, com esses slides, eu estava atuando em conjunto com eles. É um time sensacional, uma empresa muito legal, a gente fez bons trabalhos juntos. Eu só tenho aí a agradecer pelos momentos aí que a gente teve, os trabalhos que a gente realizou, tá? Então, se você é um profissional de tecnologia, está procurando uma empresa aí para atuar em projetos legais, com gente bacana, com tecnologias inovadoras, Salt System é uma opção que eu recomendo para você. Então, sem mais delongas, vamos ao assunto dessa nossa palestra, Team Building. Por definição, Team Building ou construção de times é o nome que a gente dá, né, às várias atividades que possuem como objetivo integrar mais as pessoas, melhorar os relacionamentos, principalmente em ambientes profissionais. Mas a gente vê também que isso acaba melhorando, né, o relacionamento nos ambientes, né, fora da empresa também. Michael Jordan já dizia, né, que o talento ele vence jogos, mas que somente o trabalho em equipe e a inteligência vence campeonatos. Michael Jordan já foi aí considerado um dos maiores esportistas de todos os tempos. Eu costumo fazer uma analogia que team building é o processo de você pegar uma parada de ônibus e transformar num time de futebol vencedor. Por quê? Uma parada de ônibus, o que é? É um grupo de pessoas no mesmo lugar para fazer a mesma coisa, mas que não se conversam, não se ajudam, cada uma tem um objetivo e vai descer em algum momento, vai sair fora. Enquanto que times de futebol vencedores, né, como aí um dos meus favoritos, né, o time pentacampeão de 2002, são times que se complementam, possuem sinergia, se ajudam, passam, tocam, onde por mais que a gente tenha um ou outro mais talentoso, né, mais sênior, é a junção de todos os jogadores que faz o time ter a vitória. E é justamente isso que a gente busca com team building, trabalho em equipe, cooperação, colaboração, jogadas ensaiadas, né, e no fim a vitória, né, através dos sucessos, dos gols atingidos. Embora você possa pensar que team building nada mais é do que promover almoços com o time, promover bate-bola, alguns jogos de videogame na casa de alguém, uma pizza, isso também faz parte de team building. Só que não é apenas isso. A experiência me mostrou, especificamente de 2017 para cá, que fazer atividades de team building mais estruturadas, com objetivos mais claros, com técnica, produzem resultados muito superiores do que simplesmente mandar um convite para um churrasco na casa de alguém. Obviamente, né, os convites de churrasco são mais gostosos, mas muitas vezes a gente não consegue a presença de todo mundo, muitas vezes a gente não sabe exatamente o que esperar daquele momento, como conduzir, como garantir que todos vão, e também, sem um objetivo claro, pode acabar não tendo resultado algum, esses tipos de confraternizações que a gente costuma fazer nas empresas. Então, trazendo uma abordagem mais metódica para team building, vamos começar pela preparação. Dennis Waitley, né, ele fala, né, espere o melhor, planeje para o pior e prepare-se para ser surpreendido. Team building encaixa perfeitamente nessa frase. Tá? A gente vai se preparar para o melhor. A gente vai ter que ter planos B para o pior. E a gente vai ter que se preparar para o que vai acontecer, né, na hora que, quando a gente coloca vários seres humanos numa sala, né, a gente sabe que nunca dá para ter certeza do que vai acontecer. Principalmente quando o assunto é team building, que a gente acaba lidando muitas vezes com temas de relacionamento, de integração, entrosamento e assim por diante. Primeira coisa que a gente tem que se preparar é qual é o tamanho do grupo que eu vou ter que fazer team building. Obviamente, é muito mais fácil fazer team building com um grupo pequeno de pessoas, ali um time do tamanho de um time Scrum, por exemplo, do que fazer team building com uma multidão. É possível fazer team building com uma multidão? É. É tão eficiente quanto fazer team building com um grupo menor? Não. Além disso, quanto maior o grupo que você for fazer team building, você vai precisar de mais pessoas lhe auxiliando. Num grupo pequeno, mesmo um grupo pequeno, né, para partir ali de umas 5 pessoas, o ideal é que você tenha alguém lhe auxiliando. Para grupos maiores, você vai precisar de mais pessoas. Eu nunca abro mão de ter no mínimo uma pessoa me auxiliando a controlar o team building, as dinâmicas e etc.
mas eu já fiz team buildings onde eu estava sendo auxiliado por mais 2 pessoas. Outro ponto a se estar preparado, e muito importante, é qual é o objetivo do team building. E aí eu não falo de objetivos gerais, né, objetivos de team building num sentido mais amplo da definição. Eu falo do objetivo do team building que você vai fazer agora, com esse time, para essas pessoas. Alguns exemplos de objetivos comuns, né, regulares, em que você vai ter geralmente 1 ou 2, dependendo da duração do seu team building, ok? Então, por exemplo, pode ser um objetivo fazer as pessoas se conhecerem. Isso é muito útil quando a gente está lá no início do modelo de Tuckman, né, onde a gente está fazendo o forming, né, juntando as pessoas, elas não se conhecem ainda. Então pode ser um objetivo do team building fazer as pessoas se conhecerem. Outro objetivo pode ser definir ou redefinir papéis e responsabilidades. Imagina que pessoas estão se reunindo agora e vão trabalhar com ágil pela primeira vez. A gente está falando de papéis novos, de posturas novas, mesmo em papéis antigos. Então pode ser um momento também de redefinição desses papéis, de discussão desses papéis, para um melhor entendimento do que é esperado de cada um. Outro objetivo bem comum é aumentar a confiança, a segurança, a união, não os 3 ao mesmo tempo, mas aumentar algum aspecto do time que hoje você julgue que tem margem para melhorar. Então, o time não está se ajudando, o time não está confiando um no outro, o time não está unido, está cada um por si. Esses podem ser aspectos a serem trabalhados no team building. Aumentar a moral e motivação, também. O team building pode ser utilizado para ter um resgate de propósito, um resgate de motivação no time que esteja aí daqui a pouco vindo de uma sequência de derrotas, ou vindo de um momento ruim da empresa, de alguma situação de conflito, a gente pode usar team building para aumentar a moral e motivação do time. Outro objetivo, aumentar o foco na estratégia de negócio. Imagina que a empresa está passando por uma mudança, ou está querendo se posicionar diferente no mercado, ou está passando por um momento de conflito, ou mesmo um momento bom também, a gente equalizar o entendimento e com isso o engajamento também, né, porque se eu não entendo qual é a estratégia da empresa, dificilmente eu vou conseguir me engajar com essa estratégia. O team building pode justamente fazer esse resgate, né, começar a trazer os pilares da empresa novamente, a visão, a missão, os valores, os grandes gestionadores estratégicos, o que o negócio da empresa está querendo hoje. Isso também pode ser tratado no team building. Gerar aprendizados em ambiente controlado. Esse é outro objetivo bem comum. Por quê? Muitas vezes no dia a dia, a gente fala muito sobre errar, né, sobre se permitir errar e aprender com os erros. Mas tem alguns tipos de erros que às vezes as pessoas não percebem que estão errando e continuam fazendo, e isso vem causando prejuízo para a empresa, vem causando prejuízo para o time. E tem outros tipos de erros que talvez saia muito caro, né, a gente aprender na prática. Então o team building ele permite, através de um ambiente controlado, gerar aprendizados. Né? A gente cria situações onde vai se expor, né, onde vai aparecer aqueles problemas comportamentais, de relacionamento, de trabalho em equipe, e a gente consegue, naquele próprio ambiente controlado, gerar um senso de entendimento comum, né, trazer a percepção sobre aquele problema, fazer com que todos tenham percepção daquele problema e de sair juntos com uma solução no final. Outro objetivo possível, remover crenças limitantes, né? Então quando o time acha que não consegue fazer alguma coisa, quando um projeto parece impossível demais, quando acha que a empresa não tem solução, a gente pode usar team building para remover as crenças limitantes. E por fim, não seria o último motivo, mas mais um motivo possível, ressignificar problemas que o time esteja passando. Então se o time está com algum conflito, algum problema grande, né, alguma situação complicada, a gente pode usar o team building. São team buildings aí mais casca, mais tensos, mas é possível usar o team building aí para ressignificar esses problemas. Beleza, falei aí do grupo, falei do objetivo. Próximo item de preparação é material, certo? Team building exige preparação prévia de material. Dependendo das técnicas, das dinâmicas que você vai utilizar, você vai precisar de post-it, de lápis, de caneta, de canetinhas, de cera, cola, timer, microfone, papel, muito papel, papel A4, A3, A2, cartolina, tesoura, apontador, corretivo líquido, borracha. Tenha em mente que o céu é o limite em termos de papelaria quando a gente está falando de team building. Então, de acordo com as técnicas, com as dinâmicas que você for selecionar, baseadas no objetivo que você quer atingir, você tem que planejar com antecedência a compra desses materiais, né, para ter todos eles no dia lá disponível para o time que vai realizar o team building. Mesmo que você tenha hoje, assim como eu, uma caixa com itens de papelaria, não subestime a necessidade de ter itens de papelaria específicos em quantidade apropriada
para o tamanho do time e a quantidade de dinâmicas que vai ser realizada. Então, compre com antecedência, revise, traga itens a mais, não traga contado para o número de participantes, né? Naquela ideia lá de, né, esperar o melhor, planejar para o pior. Outro ponto, se o seu team building vai demorar mais do que poucas horas, tenha alguma coisa para se beliscar. Se vai demorar um dia, tenha alguma coisa para comer, não apenas beliscar. Então planeje hora de lanche, planeje hora de almoço, se for o caso, se for atravessar o dia todo. Aí tem estratégias, você pode ter um horário de lanche, ou pode deixar o lanche sempre exposto para as pessoas irem pegando. Daí vai muito do tipo de dinâmica que você vai fazer, são dinâmicas que a pessoa pode fugir um pouco lá e beliscar alguma coisa, ou se ela tem que estar completamente focada. Mas, time com fome não presta atenção, né? Não tem foco. E se não focar, o team building não dá resultado. Então tenha em mente que ter ali água, café preto, biscoitos, é o mínimo que você deve pensar se o seu team building vai demorar, mesmo que algumas poucas horas. Outro ponto que você tem em mente sobre preparação, né, é o local. O ideal é que as pessoas consigam ficar focadas no team building, evitar que elas saiam e entrem no team building, e devido a isso, geralmente se recomenda que seja feito fora da empresa, porque geralmente quando é na empresa, as demais pessoas que não estão no team building não respeitam muito, acabam muitas vezes querendo entrar para chamar alguém, a própria pessoa acaba querendo atender uma ligação, acaba querendo sair do team building para resolver algum problema. Então, fazer um local afastado da empresa, geralmente é recomendado e é melhor. Outra coisa a ter em mente sobre preparação é o quão intenso é um team building. Um team building bem preparado, ele é muito intenso, principalmente cognitivamente, mas muitas vezes intenso fisicamente, dependendo do tipo de dinâmica. Então é importante que todos, inclusive você facilitador, tenha acesso ininterrupto à água, proximidade de um banheiro. Eu já falei antes de snacks, né, de coisas para beliscar. Se vão ter dinâmicas sentados que tenham cadeiras confortáveis, se vão ter dinâmicas mais físicas, sinalize para as pessoas que elas venham com tênis, com calçado confortável, ou permita que elas possam ficar descalças, né, se o ambiente permitir, por exemplo, um carpete. E novamente eu trago a necessidade de você ter alguém lhe ajudando. É muito cansativo garantir que todas as pessoas vão estar prestando atenção, vão estar fazendo as atividades corretamente, vão ter os materiais necessários, controlar o horário, né, a agenda. Então é muito cansativo. Esteja preparado e se você não está legal, não conduza o team building. Okay? Beleza, falamos de preparativos gerais, agora vamos falar de agenda. Para a construção da agenda, a primeira dica e mais importante que eu dou é storytelling. Tenha em mente que uma tarde ou um dia de team building, vocês deveriam ter os 3 atos aristotélicos. Então você vai ter um momento de apresentação, de entendimento, de por que estamos aqui, a gente vai ir subindo o nível de intensidade para até chegar no clímax, seria o ato 2, né, o clímax, e depois aquele momento novamente de relaxamento, de aprendizados e de entendimento comum das lições aprendidas. Certo? A Margaret Atwood ela fala, né, que você nunca vai conseguir acabar com o storytelling, porque ele já veio junto com o ser humano. Né? O ser humano é um ser contador de histórias. Pensar no team building como uma história sendo contada com início, meio e fim é o melhor que você pode fazer. Isso evita que, se você não tiver um início bem feito, as pessoas não vão entender o que estão fazendo ali. Se você não tiver um fim bem conduzido, as pessoas não vão entender por que fizeram tudo aquilo que elas fizeram. Então é muito importante ter em mente os 3 atos aristotélicos e técnicas de storytelling ajudam muito a conduzir team buildings. Algumas perguntas que você e os demais facilitadores do team building podem se fazer e discutir justamente para construir essa agenda. Como que a gente vai explicar o evento para o grupo? Como que a gente vai começar o evento? Com que energia a gente quer começar? Como que a gente vai tirar as pessoas da sua zona de conforto? Porque team building envolve muito sair da zona de conforto. Nada mais confortável do que ser uma pessoa isolada, certo? Em termos de desafio. Agora, quando a gente trabalha em equipe, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, porque eu tenho que lidar com os meus pares. O que a gente vai focar nesse team building? Então, novamente, qual é o objetivo lá que a gente vai definir para esse team building? O que a gente quer melhorar nesse time? Team building é sobre aperfeiçoamento de times, construção de times vencedores. A gente vai ter alguma pausa para descanso? Quando é que ela vai ser? Como que a gente pretende fechar o evento? Com que energia? Com que aprendizados? Como que a gente vai reenergizar as pessoas quando necessário? Isso aqui novamente entra aquela questão de se preparar para o pior. Em algum momento você vai notar que as pessoas estão dispersas,
que as pessoas estão cansadas, como é que eu vou reenergizar elas? Com uma pausa? Com uma dinâmica diferente? Então essas perguntas aqui elas não cobrem todos os detalhes da preparação de uma agenda de team building, mas elas ajudam a nos preparar melhor. Uma dica geral para estruturar a agenda é fazer uma conta de padeiro. Então, no mínimo, você vai pegar o tempo total do seu team building e dividir em 3, início, meio e fim. Geralmente com uma pausa ali no meio. No mínimo. Mas, dependendo dos seus objetivos, você vai quebrando em tempos menores, vai definindo o tempo de cada um, e na somatório, aí você tem que ter o tempo total, né, do evento de team building. Obviamente, não faça isso aí fechar 100%, sempre tem uma gordurinha ali em cada um dos blocos, né, para imprevistos. Uma vez definida essa agenda, é importante que seja de conhecimento de todos os participantes. Além dos combinados, obviamente, que você vai ter com o seu time de facilitadores, é de bom tom apresentar isso num slide para todos os participantes, para que já se tenha os acordos, né, de tempo, que já se tenha os acordos de pausas, de objetivos, que isso fique o mais claro possível, seguindo aí o primeiro pilar do Scrum, que é a transparência. Finalizados esses acordos, porque a agenda é um acordo coletivo, eu costumo ter algumas ferramentas comigo, como por exemplo um cronômetro digital, como por exemplo um apito, que me auxiliem, né, a deixar visível para todo mundo o tempo e ajudar a controlar, né, essas dinâmicas para que a gente consiga passar por todos os objetivos que a gente tem no dia, ou na tarde, ou na manhã do team building. Aqui eu trago para você um exemplo de agenda. Esse exemplo de agenda é para um team building de 4 horas, com um foco de, dado um time novo da empresa, ou uma mudança radical de estratégia da empresa, eu quero trazer a estratégia da empresa para esse time e juntos construir um propósito de alcançar essa estratégia através do trabalho em equipe. Então esse é um exemplo de team building aqui com o propósito justamente de conhecer a estratégia da empresa, apresentar a estratégia da empresa, construir um senso comum de propósito e aumentar aí o trabalho em equipe a partir de então. Então uma introdução de 5 minutos do que a gente vai fazer nesse team building, qual é o objetivo. Daí um icebreaker, alguma dinâmica para as pessoas se conhecerem, para as pessoas saírem da sua zona de conforto, de até 30 minutos. Na sequência, alguém que domine muito bem a estratégia da empresa, falar por 15 minutos sobre ela. Na sequência, 30 minutos de discussão livre, perguntas e respostas, pessoas debatendo o que elas acham, o que elas não acham da estratégia, se faz sentido, não faz sentido, dúvidas que elas possam ter. Na sequência, a gente faz um intervalo de até 30 minutos. 30 minutos pode parecer muito, mas é que nesse momento também rola team building. Então é comum que ali naquela primeira discussão livre as pessoas talvez não falem tudo o que elas pensem, mas no intervalo ali role, né, no cafezinho, no cantinho, as pessoas fazendo alguma pergunta mais no privado, sem se exporem tanto quanto no momento anterior. Terminou o intervalo, as pessoas costumam voltar desfocadas, elas costumam voltar dispersas. É hora de a gente trazer todas elas para o nosso team building novamente. A gente pode fazer isso através de um energizer, né, alguma técnica, alguma dinâmica de energização, geralmente em pé, geralmente se movendo, geralmente com algum tom mais lúdico, né, que a gente sorria, que a gente, né, dê boas risadas, para energizar o time novamente, né, fazer o sangue fluir. Time energizado, vamos falar de propósito. E aí um bloco de 30 minutos, discussão livre sobre o propósito, sobre o que nos trouxe até a empresa, como que isso se conecta com a estratégia, como eu posso juntar o que eu desejo para o meu pessoal, para o meu profissional, com o que a empresa deseja em termos de negócio. Discussão livre. Discutimos livremente, geralmente aí faz as pessoas compartilharem ideias, é um momento bem de expansão, de abrir os horizontes. A gente vai para uma dinâmica de propósito, para a construção do propósito com base na discussão livre, com base na estratégia, de uma maneira mais estruturada. Construímos o propósito, dinâmica de trabalho em equipe, né, muito vinculado com os valores, com o propósito que foi definido na dinâmica anterior. E aí tem várias dinâmicas que a gente pode fazer para estimular o trabalho em equipe. Por fim, um fechamento, né, um debriefing da tarde, onde se fala aí no que se entendeu, no que se aprendeu, se colhe feedbacks e se gera aí um fechamento, um senso, né, de fechamento comum, e que todo mundo geralmente sai aí com a estratégia clara, propósito definido, né, e trabalhando melhor em equipe. Então esse é um exemplo de 4 horas. Eu não coloquei os nomes de dinâmicas, nem nome de empresa, mas essa é uma agenda que eu já utilizei e funcionou legal. Vamos falar de local. Já falei brevemente antes, mas a dica número 1 é: saia do escritório. Mesmo que a sua empresa tenha uma sala de reunião bacana, uma sala de treinamento bacana,
muitas vezes os gestores, os outros times acabam não respeitando e tentam interferir. Se vai ser na empresa, blinde o local do seu team building. Tem alguém cuidando da porta, combine anteriormente com os gestores, faça combinados com o time para não se dispersarem. Tá? Mas o ideal é saia do seu escritório, loque um outro espaço, loque cadeiras, mesas se for necessário, mas evite ao máximo as distrações do dia a dia da empresa, que as distrações do dia a dia da empresa interfiram no seu team building. É muito importante o foco aqui. Falei antes na agenda de Energizer e Icebreaker, certo? Muito importante que você, como facilitador, tenha um bom repertório de Energizers e de Icebreakers. Obviamente você vai planejar 1 ou 2 para cada 4 horas, então pense mais ou menos um Energizer ou Icebreaker a cada 2 horas, mas é bom que você tenha outros de backup. Por quê? Porque pode ser que você tenha que retomar o foco do time em algum momento, que você tenha que energizar o time em algum momento, e você não vai querer fazer isso, né, só dizendo pro pessoal, vamos lá, vamos se animar, coisa do tipo. Geralmente dinâmicas funcionam melhor. Uma coisa importante também de falar sobre Energizers e Icebreakers é conheça, né, o grupo que você vai trabalhar com, certo? Não adianta você trazer uma coisa muito lúdica para um time, para um grupo muito formal, a menos que você queira realmente, né, quebrar paradigmas e fazer com que eles se desafiem. Ao mesmo tempo, não adianta trazer algo muito parado para um grupo que é muito ativo, que está esperando mais ali do team building. Então conheça o seu público para definir as ferramentas de Energizer e de Icebreaker adequadas. Quando a gente fala de Energizer, a gente está falando geralmente em usar o corpo, se levantar, se mexer, dar risada, ficar tenso, né? Coisas que mexam com emoções, que mexam com adrenalina, que façam o sangue fluir. Então são atividades para acordar as pessoas. Então atividades, ter que juntar as mãos, corrente humana, atividades com balões, atividades de sincronia, de coordenação motora, geralmente são bons energizers. E icebreakers são dinâmicas de quebra-gelo, dinâmicas mais para o time se conhecer, para as pessoas se apresentarem, para as pessoas se conhecerem melhor. Né? É incrível como a gente fazendo com que as pessoas se conheçam melhor, a gente faz com que o time funcione melhor também. Porque a gente acaba respeitando mais as diferenças, respeitando mais o próximo. Então, geralmente, dinâmicas de icebreaker a gente procura também trazer um tom lúdico, muitas vezes, mas elas são mais tranquilas do que ferramentas de energizer. Ainda assim, muitas vezes é recomendado se levantar até para garantir o foco nessas ferramentas. Aqui eu trago duas, uma o Paulo Pontual, que é do Paulo Caroli, né, onde a gente se apresenta falando, né, o nome e com a primeira letra uma característica sua, e outra, né, o brasão da pessoa, também é outra dinâmica que eu já usei algumas vezes, que é muito interessante, que eu aprendi com a Natália Elias, uma grande profissional de RH, e onde cada um monta o seu brasão, né, com nome, cargo, talento, vida pessoal, lema. Com exceção do lema, não pode escrever, é só desenhar, então sempre saem muitas pérolas, e o pessoal dá boas risadas dos desenhos realizados, e nos ajuda a conhecer melhor as pessoas. Voltando lá para a agenda sugerida que eu trouxe antes, né, notem que eu encaixei um icebreaker no início, para as pessoas se conhecerem, pensando lá nos 3 atos aristotélicos, né? O primeiro ato de apresentação, de entendimento do contexto, entendimento do mundo, e eu trouxe um energizer logo depois do intervalo, que é para as pessoas se acordarem de novo, voltarem o foco, voltarem a atenção, porque depois do intervalo geralmente tem muita dispersão. Então são sugestões, começar com icebreaker, energizer depois do intervalo. Tem gente que faz também energizer depois do fechamento, o que é especialmente interessante se o seu team building for feito na parte da manhã, né? Porque daí você garante que as pessoas saiam com uma energia lá em cima para o restante do trabalho ou para o restante da semana, se for uma segunda. Né? Falando do objetivo central, eu dei muitas dicas periféricas até agora, mas falando do objetivo central. Se a gente olhar para aquela minha agenda de sugestão, eu tenho o objetivo central quebrado em 2 partes na agenda. Quando eu falo da estratégia da empresa, então um dos meus objetivos era justamente trazer um entendimento comum da estratégia da empresa, e daí nesse caso, nesse dia, eu trouxe um dos diretores da empresa para falar da estratégia. E depois, o segundo objetivo era a construção do propósito. Então tinha uma dinâmica de propósito lá no segundo bloco, para o time em conjunto construir um propósito comum que fosse alinhado com o objetivo da empresa e alinhado também, né, com os propósitos pessoais de cada um. Pode parecer uma coisa muito complicada de fazer, mas não é, tem técnicas para isso, e ao mesmo tempo algumas pessoas podem achar que, não, mas isso deve ficar meio artificial. Não fica.
Tá? Eu posso garantir que, por mais que você possa entender que as pessoas têm objetivos pessoais de vida, objetivos pessoais, profissionais, conectar isso com a estratégia da empresa através de um propósito de time não é uma tarefa do outro mundo, e depois que tu faz, gera muito resultado. Fica muito claro para todo mundo por que a gente está fazendo o que faz, né, onde que a gente quer chegar. Ter muito claro o objetivo é importante, né, como Stephen Covey, que é um autor que fala muito de eficiência, ele fala que os objetivos eles são pura fantasia, a menos que você tenha um plano específico para alcançá-los. E é isso que eu estou buscando aqui com você. Ok, eu quero que o meu time tenha propósito. Só que só querer é fantasia. Tu tem que fazer algo prático. Aí aqui a ideia é que através do team building você tenha técnicas para isso. Para cada dinâmica do seu objetivo central, você tem que ter um bom briefing, uma explicação muito clara do funcionamento, do que vai acontecer. A execução, você tem que daí tomar cuidado com a execução, tempo, participantes, materiais, etc. E tem que ter um debriefing muito claro também, né, que é o que aconteceu, o que vocês entenderam, que lições nós tiramos. Muita gente fala assim, porque daí tu vai lá para a dinâmica de equipe e daí ficam brincando com balão. Se eu não tenho um bom briefing, não tenho execução e não tenho um bom debriefing com lições aprendidas, de fato é uma brincadeira. Agora, se eu tenho os três, eu estou gerando aprendizado para o meu time, estou aperfeiçoando o meu time. 3 palavras-chave para boas dinâmicas, principalmente relacionadas ao objetivo central do seu team building: emoção, conflito, aprendizado. Tony Robbins ele diz que informação sem emoção não é armazenada. Então você vai ter que fazer as pessoas rirem, as pessoas se divertirem, ou as pessoas ficarem tensas, estressadas, para que elas consigam reter o que aconteceu ali na cabeça delas. Geralmente, os bons aprendizados vêm dos conflitos. Então é muito comum que as dinâmicas tenham que trazer algum tipo de conflito, muitas vezes algum tipo de derrota e depois uma chance de dar a volta por cima. Se o time está passando por problemas, os problemas têm que aparecer, você tem que conduzir a dinâmica de modo que o problema apareça ali naquele ambiente controlado para que ele seja tratado e, claro, tem que gerar aprendizado. Novamente, dinâmica de equipe que não gera aprendizado é brincadeira. E team building não é brincadeira, não é para ser brincadeira. Você pode rir, você pode ficar feliz, pode ser divertido, mas tem que gerar aprendizado. Vamos falar agora de feedback. Em cima de toda a dinâmica, é sempre muito importante ter mecanismos que a gente chama de debriefing, né, para o entendimento do porquê aquela dinâmica, o que ela nos ensinou. E também é interessante que o próprio team building, você crie mecanismos também para que as pessoas possam dar feedback. Né? O Ken Blanchard fala, né, que feedback é o café da manhã dos campeões. Então, no momento que você cria mecanismos de feedback para o time que está participando do team building, lhe trazer o que achou, o que gostou, o que não gostou, etc., o próprio time se sente partícipe da sua evolução, e eles são os protagonistas da sua evolução, obviamente, e você consegue criar, né, construir melhores momentos nas próximas oportunidades. E aí tem várias técnicas possíveis, né, para receber feedback. Você pode deixar um quadro com post-its para eles irem colocando conforme eles quiserem, você pode fazer alguma dinâmica, como por exemplo as retrospectivas do Scrum específicas para receber feedback. Dependendo do nível de segurança no time, feedback pode ser coletivo, pode ser público, pode ser anônimo, enfim. Você tem que conhecer a sua audiência novamente. Próxima dica, repertório. Essa dica não é exclusiva para team building. Essa dica é para todo agilista que se preze. Todo agilista, Scrum Master, Agile Coach, etc., tem que ter um cinto de utilidades recheado. Você vai precisar ter um bom repertório de dinâmicas, de técnicas, de ferramentas, de atividades para construir a sua agenda. Isso aí é a parte mais simples do ponto de vista de repertório, que você vai ter tempo para se preparar, para pesquisar, para consultar outros colegas. Lá no meu blog, por exemplo, tem vários exemplos de dinâmicas, tem vários livros, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, vocês podem conhecer também dinâmicas. Mas o grande X da questão é quando tu está no fogo, quando o team building está acontecendo. Se você não tem repertório e acontece algum imprevisto, você dança. E se você dançar, todo mundo, né, percebe e o team building meio que perde o clima. Então você tem que conhecer um monte de técnicas para que na hora que precisar de uma, você consiga trazer, seja ela à risca, seja ela adaptada, e aí novamente ter um parceiro, ter alguém lhe ajudando, é muito valioso, porque essa pessoa pode estar em algum momento fazendo alguma atividade de buscar alguma ferramenta para você, buscar alguma dinâmica, né, lhe ajudando no momento de imprevisto, enquanto você mantém ali o time engajado em outra atividade. Alguns livros muito bons, que eu vou colocar o link na descrição,
Innovation Games, Estruturas Libertadoras e o Game Storming. Mais 3 livros, Toolbox 360 e os Jogos 360 do Aldi e o Fun Retrospectives do Paulo Caroli. Esse site eu gosto também, do Hyper Island, né, a página de Toolbox deles. É muito legal porque eles categorizam as dinâmicas por tipos do que você está buscando. Outro site muito útil, tastecupcakes.org. E essas são as dicas que eu queria trazer para você hoje, né, sobre o Team Building. Espero que você tenha gostado. Espero que sejam úteis aí para os momentos que você queira proporcionar com o seu time, né, com os seus times, e que te ajude aí a incrementar, né, a forma como você faz as facilitações dinâmicas com a sua equipe. Certo? Querendo se tornar um profissional melhor em agilidade, né, conta comigo para lhe ajudar. Deixo aí as minhas redes sociais na descrição do vídeo, meu blog onde tem bastante material, os meus livros, e também tem o meu curso de Scrum e Métodos Ágeis, que eu tenho certeza que pode ali lhe agregar bastante na sua carreira. Certo? Um abraço e até a próxima!